Vamos à palavra do Senhor. Eu quero ler com você aqui 2 Timóteo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor traga a revelação do Senhor para esse tempo, para a nossa vida, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a aplicar todas as coisas que vão ser faladas aqui e que eu seja, Senhor, um instrumento do céu, Pai, para essa igreja que venha trazer, Senhor, a Tua palavra, Senhor, verdadeira e simples, como é o Seu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Gente, esse texto é Paulo avisando Timóteo sobre um tempo que chegaria. Porque Paulo estava plantando as igrejas nas suas viagens missionárias, e depois dessas viagens ele viajava também para visitar e fortalecer os seus irmãos, e ele enviou várias cartas para essas igrejas com orientações, com revelações do Senhor para o tempo que as igrejas estavam vivendo. E 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreveu. Então, essa carta que ele escreveu, Paulo já tinha implantado todas as igrejas que já estavam funcionando, ele já havia mandado todas as cartas, já era um tempo final na vida de Paulo. Então, ele avisou Timóteo que chegaria um tempo onde as pessoas iam ter muita dificuldade de receber a verdadeira mensagem. Quando ele fala sã doutrina, ele está falando sobre a verdade do Evangelho. Porque muitos irão distorcer essa verdade, aplicando e adaptando aos seus modos. Quando ele fala de coceira no ouvido, buscando próprios mestres, é porque ele estava avisando que iam ter pessoas que iriam rejeitar a verdade do Senhor e iriam buscar pessoas que estavam falando o que agrada aos próprios ouvidos. E isso realmente aconteceu e até hoje tem acontecido. Então eu quero mostrar para vocês, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas fotos aqui, mas Paulo, nas suas viagens, ele viajou pela região da Galácia, que é a Ásia Menor, que hoje é a Turquia, a Armênia, Kurdistão, Macedônia, que é o sudeste da Europa, a Grécia, a Albânia, a Bulgária, a Sérvia, todos esses lugares Paulo implantou igrejas. Na Acaia, que é na Europa, que é a Grécia ali, em 2 Coríntios, que é o povo da região da Acaia. Então, para você ver, esses lugares foi onde nasceu o Evangelho. Foram as primeiras igrejas do cristianismo, aonde Paulo implantou, viajou ali com as suas missões, mandou cartas para essas regiões, e Paulo estava avisando, Timóteo, cuidado, porque vai ter gente que vai rejeitar tudo o que você prega. E se você olhar hoje, toda essa região, as 7 igrejas do Apocalipse ali, hoje só tem ruína, não tem mais igreja, acabou a igreja. E eu fiquei muito impactado com toda essa questão, e eu fui buscar igrejas na Europa que estão paralisadas. Eu descobri 4 lugares. Coloca a primeira foto lá, uma livraria chamada Polari, na Holanda, deve ter o nome ali. Está escrito assim no arquivo, Polari? Ela se tornou uma livraria, uma igreja que foi construída no século XIII, gente. Quase 1000 anos uma igreja dessa tem. Imagina, na época que ela foi construída, era o Evangelho sendo propagado, sendo colocado no mundo. Só para tu ter uma ideia, por ano passa 800 mil pessoas nessa livraria, mas não passa mais ninguém sobre o Evangelho. Uma igreja que um dia foi pregado a sã doutrina, hoje não passa de uma livraria. Tem outra igreja em Amsterdã, que chama Paradiso.
que se tornou uma casa noturna, construída no século XIX. É uma casa que recebe shows, desfile de moda, recebe grandes famosos assim. Uma igreja, era uma igreja, onde se falava do amor de Jesus, aonde trazia o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho que Paulo pregou, que Paulo falava, se qualquer outro trazer qualquer outro evangelho, se um anjo vier pregar um outro evangelho, que você amaldiçoe, porque não existe outro evangelho. E agora, uma igreja, numa região que foi implantada, hoje se tornou uma casa de show. Graças a Deus, porque aqui é o contrário. Aqui era uma casa de show e se tornou uma igreja. Está vendo que estamos vivendo outro tempo. Glória a Deus. Outro lugar na Irlanda, The Church, o nome do bar e restaurante, construído no século XVIII. Funcionou como igreja até 1963. E hoje recebe mais de 600 mil pessoas por ano, esse bar e restaurante. Eu fiz um cálculo, eu gosto muito de números, né? Então eu fiz um cálculo médio. 600 mil pessoas passando por ano nesse lugar. Se ainda fosse uma igreja e tivesse 2 cultos por semana, seria uma igreja com mais de 5 mil pessoas no culto, 2 vezes por semana. Imagina uma igreja socada, 2 cultos por semana, mais de 5 mil pessoas adorando o Senhor, recebendo do Evangelho, mas infelizmente não é essa a realidade. As pessoas vão lá para outras finalidades. Isso porque eu vou trazer o porquê de tudo isso aqui daqui a pouco. Outro lugar, Alma de Cuba, na Inglaterra, lugar onde houve avivamentos, lugar onde Charles Spurgeon nasceu e pregou, John Wesley, pessoas que foram relevantes para o Evangelho, na evangelização do mundo. A igreja fundada em 1788, o nome dela é Basílica de São Pedro. É essa aí? Em 2005 se tornou o bar chamado Alma de Cuba. Em 1976 ela foi desativada. Vocês conseguem imaginar, gente, uma igreja desativada? Vocês imaginam assim você passar por um lugar, uma igreja sem religiosidade, sem placa de igreja, gente? Igreja é igreja, né? Imagina uma igreja tão relevante como essas, uma construção tão incrível, tão colossal como essas grandes basílicas, grandes catedrais, simplesmente desativadas. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, como isso pode acontecer? Por que tudo isso aconteceu? Justamente o que Paulo falou para Timóteo. Vai haver um tempo onde as pessoas irão distorcer a verdade. Vai haver um tempo onde as pessoas irão procurar mestres para si mesmos, com coceira no seu ouvido, com incômodo sobre o que eles estão ouvindo, porque elas não querem mais ouvir. E o que acontece? Para aqueles que distorcem a mensagem e se adaptam ao que o povo quer ouvir, eles acabam matando o projeto da evangelização do Senhor na terra e desativando a igreja. Vai matando a igreja com o tempo. E eu anotei algumas coisas aqui muito interessantes que foram as coisas que causaram essa morte dessas igrejas, mas são coisas presentes nos dias de hoje, que se a gente não vigiar, se a gente não cuidar, isso também vai acontecer com a gente. Primeira coisa que aconteceu, a cultura do politicamente correto, que hoje é uma coisa triste, que a gente tem uma dificuldade de aplicar o ensino literal, gente, não é só a palavra, mas essa política, né, do politicamente correto, essa questão, ela inibe o que a pessoa pode suportar como verdade. Porque assim, gente, o que é pecado sempre foi e sempre vai ser. Então, o que a Bíblia comenta sobre o que não faz bem para nós e para a nossa comunhão com o Senhor, nunca vai deixar de ser pecado. Então, não existe adaptação, não existe atualização. Não, na época era pecado, agora não é mais, agora pode. Não. Existem visões religiosas sobre algumas coisas. Por exemplo, antigamente não se colocava canhão de luz numa igreja, porque entendia-se que o canhão de luz era algo para balada.
Então, quando começou a colocar canhão de luz na igreja, as pessoas pensavam que era pecado porque estava colocando um negócio de balada dentro da igreja. Mas até chegar ao nosso entendimento que o canhão de luz é algo para criar uma cena, porque a igreja se tornou grandes auditórios. A igreja começou em casas, então a igreja tradicional foi crescendo e foi o design da construtiva das igrejas se tornou uma casa grande, cheio de janelas, como uma grande casa, porque a igreja começou em casas. Só que o tempo e a engenharia, a arquitetura foi evoluindo e foi entendendo que um povo se reunindo precisava de um grande auditório. E a arquitetura do auditório precisa de algumas coisas para melhorar a capacidade de absorção das pessoas sobre o que está sendo falado. Por isso que se usa a cor preta, para que a pessoa aqui ela chame mais atenção do seu olhar. Porque se a gente tiver muita informação, muita coisa, o nosso olho vai procurar, vai ler todas as informações, vai como é que eu posso falar? Digerir, vai se distrair com tudo. Então, quanto menos informação e só a pessoa aparecer, fica mais fácil para a gente entender a mensagem. Então, tem toda uma questão de estudo sobre isso. E não é pecado ou não pecado, é dentro de um entendimento. Mas tem coisa que é pecado. O adultério continua sendo pecado, a fornicação continua sendo pecado. Tem coisas que nunca vão deixar, porque elas são. E também o que não é, nunca foi. E também nunca vai ser. A gente não pode ficar inventando pecado. Porque tem gente que gosta de inventar pecado. Não pode fazer isso que é pecado. Pode fazer aquilo que é pecado. A gente adora inventar uma lista de pecado. E não. Mas a distorção da verdade faz com que a igreja se enfraqueça. Porque pessoas que estão aqui, onde vocês estão, não consideram o que é falado, ou os que estão aqui falando, estão distorcendo, aplicando e adaptando da forma que ele acha que precisa. E isso vai enfraquecendo a igreja. A relativação da verdade impede que o certo seja certo e o errado seja errado. A gente está vivendo um tempo muito... Não é hoje, gente. Sempre foi. Mas hoje a gente está com a dificuldade do que é feio, não é mais feio, é outra coisa. O que é bonito não é bonito. O que é bonito, gente. O que é feio, pronto. Mas ninguém está hostilizando ninguém. O que, né? Eu até anotei aqui. O que é errado é errado, o que é certo é certo. Mas a relativação da verdade faz com que a gente tenha dificuldade de falar que a pessoa está errada. E isso vai trazendo dificuldade dos pais ensinar os filhos, porque o que é certo para o pai agora, que ele foi criado com bons princípios familiares, com uma direção. Mas agora o tempo é outro, então pode, não pode. Hoje pode, hoje não pode. Não, gente. Você sabe dentro de você o que é errado. E às vezes você não faz, não fala, porque externamente a relativação da verdade está tão forte que está difícil tu falar que uma pessoa está errada. Porque hoje não existe mais errado. E é essa a estratégia do inferno para fazer com que a igreja se enfraqueça. Porque eu conheço uma pessoa que se chama o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Mas a relativação da verdade faz com que o nosso discurso seja enfraquecido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo que esse tipo de coisa enfraqueceu essas igrejas que hoje não são mais igrejas? Porque foi se relativizando. Quem prega não tem mais coragem de falar o que tem que falar. Quem escuta o que quer e o que não quer, joga no lixo. É assim que estava acontecendo. Muitos estão procurando um Deus que vai satisfazer os próprios desejos. Porque o Deus verdadeiro incomoda, é a coceira no ouvido. Deus tem uma proposta para você, para mim, que se eu for muito egoísta, o que Deus quer para mim vai me incomodar, então eu não quero. Então eu vou procurar um Deus que queira o que eu quero. Você pode procurar, na verdade isso não é um Deus, gente. Eu quero te avisar que você está procurando um gênio da lâmpada.
Então tu tem que ir lá para a Arábia, lá para aquela região, procurar uma lâmpada escondida em algum lugar. Aí tu limpa ela, assim, esfrega e vai sair um gênio. Aí o gênio vai te dar a opção de 3 desejos. Faça o que você quiser. Aí sim, esse é o Deus que a gente está criando. Porque a gente tem essa dificuldade de entender a verdade sobre o Deus que nós servimos. Na verdade, sabe o que está acontecendo? A gente quer conhecer o Deus que nos serve. Ah, não está servindo para mim. Não está fazendo o que eu quero. Não está realizando os meus sonhos. Ah, eu queria ser assim, eu queria fazer isso. E por que eu não posso? E a gente está criando um Deus à minha medida. Desculpa, mas não é Deus. Isso é um gênio da lâmpada. Ele deve ser azul, igual ao do Aladim, né? Deus nos dá uma direção que precisamos seguir. Por isso a palavra converter. Por que a Bíblia fala muito se converta? Porque conversão é você mudar de direção. Quando você vê uma placa, né? Conversão à direita. É porque você vai mudar a sua direção. Você estava indo para cá, agora você virou, você converteu. E Deus está convidando você, para se converter. Conversão é isso. A nossa vida, as nossas decisões estão tomando uma direção. Mas Deus está falando assim, ei, a direção é outra, não é essa, se converta. E a gente quer viver a nossa vida do jeito que a gente quer. E é por isso que a igreja vai enfraquecendo. E chegou onde chegou aqui, ó. Pessoas, pastores, líderes, mulheres, homens que estavam simplesmente tomando a sua própria direção. Mas a palavra diz o quê? Que antes do ventre da sua mãe eu já escolhi você. Deus tem um plano para você e para mim. Poderoso. Então, deixa de ser teimoso em nome de Jesus. Ei, mexe com alguém, então, ei, para de ser teimoso com Deus, por favor. Não vai levar em lugar nenhum. Agora vão ser mais fortes assim, fala assim para a pessoa, ei, vai se converter, fala assim para ele, vai. Porque o se converter não é só para aquele que não está na igreja ou não conhece a Jesus. Nós precisamos nos converter todo dia. Conversão é isso, gente, é mudar de direção. Eu preciso tomar a direção que Deus quer para a minha vida, para os meus dias. E você e eu precisamos perceber em que direção as minhas escolhas estão me colocando. Quais são as decisões que você está tomando para o seu casamento? De ser uma pessoa grosseira, de ser uma pessoa fria, de ser uma pessoa que trata de qualquer jeito, que não protege, que não ajuda. Qual a direção que tem no teu casamento? É só tu ver. Qual a direção que a Bíblia diz para o homem? Dê a sua vida para tua mulher, do jeito que Jesus deu para a igreja. Tu tem dado a sua vida para a sua esposa? Está vendo a direção que Deus tem para nós? Você está se expondo a todos os perigos possíveis para proteger a tua família, a tua esposa, a tua casa? Ou você está se escondendo? Ou você está sendo negligente? Essa é a direção, está vendo? Não é só coisas espirituais, tem que flutuar, não, gente. Às vezes a gente pensa que são coisas super espirituais, não, são coisas básicas. Aquela vendinha lá da tua rua lá que tu não pagou faz uns 3 anos, é R$30 só. Vai lá e paga 30 pila. Aquele docinho de abóbora lá que tu comprava quando tu era criança, pedia fiado, botava o nome do teu pai, lembra? Então são coisas básicas que a direção que Deus dá pra gente são pequenas. Só que a gente está tão fora da direção que a gente precisa urgente se converter. Poxa, mas eu estou indo na igreja. Não, ir na igreja é a ponta do iceberg. Muitos de nós precisamos nos converter. Não, na verdade, todos nós precisamos nos converter todos os dias. A sua tendência, a minha tendência é sempre para o mal, para o pecado. Nós estamos sempre sendo sugados pelas próprias vontades e desejos da carne. Se você não vigiarmos, a gente vai cair sempre. Esse Deus criado por nós, na verdade, é quando colocamos as nossas vontades na frente. Na verdade, a gente não quer o Deus verdadeiro. A gente gostaria que nós fôssemos esse Deus. Gente, é um problema sério. Vamos ler Filipenses 3:18. Pois, como já disse repetidas vezes, agora repito com lágrimas. Olha o desespero de Paulo.
há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o próprio estômago. Sabe o que ele está dizendo aqui? As suas próprias vontades. O que você tem vontade de comer, tu come, tu faz. O que você tem vontade de falar, tu fala. É o seu Deus. É o meu Deus. É o Deus que a gente cria. É o próprio estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente coloca as nossas realizações pessoais no centro das nossas escolhas, no centro dos nossos dias, a gente está tirando Deus do lugar que Ele deveria estar. E a gente coloca nós mesmos. Isso é um movimento chamado humanismo. Não sei se vocês conhecem o humanismo. O humanismo é quando o ser humano começou a ficar rebeldezinho com Deus, começou a querer ter os próprios prazeres, e é uma escola filosófica que ensinava e falava sobre que o ser humano tem que fazer as próprias vontades, o ser humano tem que ser feliz, o ser humano tem que buscar o que agrada a ele, e ele é o centro do universo, porque ele é ele, e o humanismo prega isso. E às vezes nós estamos dentro da igreja, vivendo o humanismo. A gente sai, Deus, você tem que fazer aquilo lá. Se eu não fizer, você tem que resolver isso aqui. A gente faz todas as escolhas, tudo errado na vida. A gente trata a esposa de qualquer jeito, trata a família de qualquer jeito, trata no trabalho de qualquer jeito, é irresponsável. A gente faz tudo de qualquer jeito, e a gente está aqui. Deus, eu quero que o Senhor faça um milagre. Eu quero que o Senhor faça isso. Eu quero que o Senhor resolva o meu marido. Não, o teu marido, a missão é tua. Ele vai ser o reflexo do que tu faz com ele, da forma que tu trata ele. Os seus filhos serão o reflexo da criação que você entrega para ele. Agora, não é fácil, a missão é muito complicada. E a nossa negligência causa muitos efeitos negativos. Aí depois a gente pega Deus e bota ali, Deus, eu quero que o Senhor resolva. Eu quero que o Senhor faça. Deus, eu quero viajar. Deus, eu quero ter uma vida boa. Deus, eu quero isso. Eu quero aquilo. E isso é nada mais, nada menos do que você no centro de todas as coisas. Quando a gente bota nossas ideologias, a nossa nação, uma pessoa, aconteceu isso, né? Algum tempo atrás, das igrejas colocarem uma pessoa como a solução da vida, e não é, a solução ainda se chama Jesus Cristo. O nosso líder ainda se chama Jesus Cristo, aquele que guia nossos passos, apesar de qualquer cenário, apesar de qualquer circunstância. O meu guia ainda se chama Espírito Santo. Ele guia os meus passos. Eu continuo ainda seguindo o meu mestre. Meu mestre se chama Jesus Cristo, o maior mito de todos. Você pode aplaudir Jesus Cristo aí por isso, não? Muitos se recusam a ouvir a verdade, voltando a tudo para si mesmo. E é o que aconteceu com essas igrejas que morreram. Porque qualquer coisa que não é Jesus, não é a verdade. Os prazeres que a carne promove, que o mundo promove, eles não são a verdadeira alegria. Os prazeres que o poder do mundo traz, ele não é a verdadeira alegria. Porque só existe uma verdade. Porque o resto, todas elas vão te escravizar. Você pode ver pessoas que se escravizam com vícios, com qualquer outro prazer que o mundo oferece, porque elas estão enganadas de que aquilo seria realmente uma alegria. Nós vimos agora. Um dia eu vou pegar os dados da saúde do Brasil depois do carnaval para você ver o que acontece com a festa da alegria. Quantas doenças, quantas pessoas hospitalizadas, quantas coisas acontecem depois da festa da alegria. Porque é uma alegria falsa. O que Jesus falou? Conhecerão a verdade e ela vos
libertará dessa ignorância. Quando a gente conhece Jesus, a verdadeira palavra do Evangelho, a gente se liberta da ignorância, de realmente saber que aquilo que eu vivia não faz mais sentido, aquilo que eu fazia não faz mais sentido, aquilo que eu tomava, aquilo que eu usava não faz mais sentido, aquilo é uma mentira. Por quê? Só porque eu conheci a verdade agora. Gente, depois que a gente conhece de verdade Jesus, você vai comparar com tudo, você fala, cara, não faz mais sentido nada. Nada faz sentido. Mas só quando você e eu conhecemos. E como que a gente vai ter fé nisso? Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Em outras versões mais antigas vai dizer assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu espero que a sua fé esteja sendo aumentada hoje. Porque eu estou trazendo a maior verdade que a palavra pode trazer para nós. Vai confrontar, vai dar uma ardida, né? Normal em nós, em mim. Mas isso é para aumentar a minha e a sua fé. Para que eu e você venhamos nos posicionar como igreja do Senhor. E a palavra de Deus, ela... Por que ela foi... Aí tu vai falar assim para mim, tá, pastor, mas eram igrejas, tinha pregadores, tinha a Bíblia, tinha Deus. E por que elas morreram? Porque também existem líderes que distorcem a verdade. Também existem líderes que estão com a Bíblia na mão, mas estão trazendo palavras já adaptadas ao próprio prazer dele. É o que nós vemos hoje. Pessoas criando grandes eventos, cobrando horrores, para dizer o que o povo que paga quer ouvir. Eu não sei quem está mais errado, quem paga para ir ou quem cobra para pregar. Mas eu sei que os dois estão fora, porque o evangelho é entregue de graça, e de graça deve ser propagado. Quando você cobra uma entrada, você está... primeiro já está segregando aqueles que não têm condições de estarem no evento. Já começa aí. Segundo, quando você cobra uma entrada, você está dizendo que não acredita que Deus pode abençoar numa oferta naquele local, que pode pagar os custos do evento. Então você está criando um evento com incredulidade. Você não está criando um evento para Deus, está criando um evento para homens. Por quê? Qual é a maior desculpa das bilheterias? Não, tem que pagar a estrutura. Então não faz estrutura. Não faz. Sabe do que a gente precisa? Só de uma voz que clama no deserto, igual João Batista. Pergunta se João Batista tinha telão de LED. Pergunta se João Batista tinha canhão de luz, máquina de fumaça. João Batista só tinha uma voz. E a palavra diz que soldados, fariseus, publicanos, pessoas de toda a região iam escutar a palavra que João Batista pregava lá no deserto. Sabe por quê? Quando tu fala a palavra de verdade, as pessoas precisam ouvir. E elas não podem ser impedidas por uma cancela. E quando você bota uma bilheteria no evento, você está dizendo assim, ó, se você não pode pagar, você não pode entrar. Se você não pode entrar, você não vai ouvir. Se você não ouvir, você não vai ter fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então está vendo o caos que é o que a gente está vivendo hoje? Aí a gente vê grandes vídeos poderosos no Instagram, de eventos, tal dia, tal pessoa, os maiores nomes do Brasil estarão nesse evento. Ô, gente, pode estar a pessoa mais famosa, se não tiver Jesus, não adianta de nada. Que Jesus esteja no centro das nossas reuniões. Porque se não for Ele, não tenho motivo de sair da minha casa. Estão entendendo isso, gente? Amém? Então vão ter pessoas que vão distorcer a palavra também. E esse é um perigo grande. Porque tem vezes que a gente sobe aqui com medo, meu Deus, o que vai ser? Por que o Senhor me deu essa palavra? Como é que vai ser esse negócio? É o medo. Mas é muito mais fácil tu preparar algo que você sabe que o povo vai gostar, que vai ser adaptado, vai ser... vai diluir algumas coisas para poder... Não, gente. Olha o que Isaías 5:20 diz. Ai dos que chamam mal de bem e fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai daqueles que distorcem a palavra do Senhor. O que é bom, o que é ruim e acabou. O que tem que fazer, o que não tem que fazer e acabou, é assim. Ah, pequei, peça perdão, você vai chegar na misericórdia do Senhor. Todo aquele que confessa os pecados é digno de misericórdia. Pronto.
Ninguém que vai virar anjo vai ficar, meu Deus, agora parando de pecar. Não, a gente vai continuar sendo pecador. Mas nós conhecemos o caminho da graça e do perdão do Senhor. Nós sabemos que Ele tem um perdão para nós. Agora nós não podemos trocar o nome dos pecados que nós cometemos e viver uma vida achando que a gente está bem. A gente tem que entender que a nossa situação é bem ruinzinha. Fala para alguém do teu lado assim, tu está rindo, mas tua situação está bem ruim. Fala assim para essa pessoa. Tu está rindo, né? Mas está bem feio na foto. Mas pode falar para ele assim, mas tem Jesus por você, seu advogado. Fala. Mas tem um advogado bom lá para você, para cuidar de você. Essas são verdades do Evangelho. Essas são verdades que a palavra tem a dizer para nós. Eu e você somos coitados, necessitados de uma mão que nos tire da lama do pecado. E graças a Deus, pelo amor que Ele teve por nós, Ele enviou o seu Filho, o único Filho, para morrer por mim e por você, para que eu e você pudesse ter a vida eterna. Agora são verdades. Eu não posso distorcer. E aqui, como eu disse, tem aqueles que não querem ouvir e rejeitam a verdade, e tem aqueles que estão na posição de entregar a mensagem, mas distorcem. Então, está vendo, vocês entenderam mais ou menos o quadro de uma igreja destruída? Por que essas 4 igrejas que eu trouxe para vocês? Provavelmente, todas essas coisas aqui aconteciam nessas igrejas. Por isso que estão desligadas. Porque estavam tomadas de humanismo, de todos os lados. Aí eu faço outra pergunta, como reverter a situação? Provavelmente no seu coração deve ter gerado essa pergunta também. Meu Deus, mas que caos, né? Tu deve ter perguntado assim, meu Deus, estamos perdidos. Nem tanto. Há uma receita, há um plano que Deus deixou para você e para mim. Como reverter essa situação? Tá bom, pastor, eu estou vendo coisas que aconteceram nessas igrejas, mas também tem coisas que são presentes nos dias de hoje. Como fazer isso? 2 Timóteo 4 e 5. Vamos ler juntos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Você e eu vamos reverter essa situação. Você e eu não vamos deixar com que essa casa aqui se torne novamente uma casa de show, se a gente ter esse direcionamento. Primeira coisa, seja moderado. A palavra que Paulo usa aqui é a palavra chamada nefo, que dá um sentido de controlado, de temperado, prudente. Eu e você precisamos ser prudentes, gente. Precisamos ser controlados. Sabe o que traz isso? Domínio próprio. E o domínio próprio traz em todas as áreas da vida. Se você é descontrolado em alguma área, pelo amor de Deus, isso não é bom para você. Isso não é bom para você e não vai ser bom para ninguém que está perto de você. A gente precisa ser moderado. Paulo está falando, eu trouxe 2 sentidos para essa palavra, né? Primeiro, literal. Por que ele está falando? Ele fala em outras versões, sóbrio. Sóbrio também traz o sentido de não ter envolvimento de forma descontrolada com a bebida alcoólica da época. Porque como que Timóteo seria um grande líder, com moral bastante, com autoridade para falar, se ele era um beberrão junto com todos os outros? Não dava. Se ele se descontrolava com o vinho. Então Paulo disse, se mantenha sóbrio, se mantenha vivo, porque aquele que se descontrola perde o sentido. Aquele que se embebeda com o vinho, ele troca o certo pelo errado. Sim ou não, gente? Então como que eu e você, que somos sacerdócio santo do Senhor, que somos escolhidos, nação santa, somos aqueles que carregam a verdade do Evangelho no mundo, vamos nos envolver com as coisas do mundo. Nós vamos eu não estou falando, agora então é proibido tomar o meu vinho. Assim, não estou proibindo, não sei de nada. Eu estou querendo trazer um sentido aberto sobre pessoas que entendem quem elas são em Cristo e precisam ter uma postura diferenciada. Tem gente que fora da igreja não parece um filho de Deus. Palavrão está na boca.
Comportamento agressivo no trânsito. Gente, nós precisamos ser moderados. Em casa é um demônio, na igreja é um anjo. Gente, meu Deus, aí, ó, o irmão do fundo sempre manda uma dessa. Estão entendendo que a gente precisa, casamentos que dentro da igreja, meu Deus, falta pouco, um engoliu o outro, de tanto amor, meu Deus, eu te amo. Chega em casa, é desonra, é falta de humildade, é briga, teimosia, é negligência, o que é isso? Gente, Paulo está convidando Timóteo, eu e você, para ter uma vida reta, porque nós temos uma missão nessa terra, e na hora de eu e você falar, nós vamos ter que ter autoridade, e autoridade não é só tu falar alto, querer gritar, isso é autoritarismo. Autoridade você tem no que você carrega. Como você vai levantar a sua voz para falar uma coisa sobre um confronto, se a tua vida não te traz autoridade? Se o teu comportamento, se a tua história, se as pessoas pesquisarem sobre você, não tem nada para dizer, só tem desastre. Não estou dizendo que o teu passado te condena não, porque em Cristo nós não temos condenações. Mas seja hoje moderado. Seja moderado até no prato que tu come. Não faz mais aquele morro assim, ó. Vai várias vezes, mas faz um pratinho bonitinho, para não passar vergonha. Então são coisas simples que a gente não se atenta. Só tem um jeito de mudar o mundo, tendo essa postura. Paulo está falando assim, ó, tenha postura, domínio próprio. Tem gente que é desenfreado nas coisas. Tem gente que trabalha demais. Não, gente, tu tem uma vida para viver. Tu tem filhos para curtir a vida deles. Tu tem sua esposa, tu tem seu esposo. Mulheres que trabalham demais, trabalham na empresa, chega em casa, não para. A máquina de lavar fica assim, 24 horas. Aí chega em casa, pano de chão, é coisa, é louça, parece uma indústria. Não, tem hora que tu tem que parar um pouco, deixa a louça lá um pouquinho. Senta no sofá, fica meia horinha sentada com a tua família. Não vai morrer ninguém se a louça ficar sem lavar. Mas a gente quer que tudo seja... Aí o que acontece? Aí a gente está tão cansado de tanto trabalho que a gente não consegue curtir a família. Porque a gente está podre. É demais. Tem que ser moderado. Moderado. É legal, a casa precisa estar organizada. Então organiza e cuida da tua esposa também. Teu carro precisa estar limpinho, mas se teu filho pisar ali naquele meio da porta, sujar com barro, não briga não, daqui a pouco ele vai crescer, não vai... Gente, tem que manter, é demais, é um cuidado excessivo sobre as coisas. Seja moderado em nome de Jesus. Está cansado, descansa, mas não para. No ministério tem gente que faz demais, aquela 35 horas por dia na igreja. Aí dá 3 meses, está podre, não aguenta mais, aí abandona tudo. Não, gente. Faz o que dá para fazer. Seja verdadeiro na sua medida, mas também não deixe de fazer o que você pode. E está cansado, não para a caminhada com Jesus, mas descansa. Alguns dias de descanso vai te renovar e você vai continuar na sua atividade. E amém. Pessoas que abandonam, jogam tudo para o alto. Ai, não aguento mais, joga tudo, acabou. Não. Seja moderado nas suas escolhas. Deus, eu quero te servir, eu quero servir as pessoas. Me dá uma medida para isso. Me dá, Senhor, a força para fazer. Aqui que a Bíblia fala, faça conforme as suas forças. Mas ele não está falando assim, faz pouquinho. Não. Qual é a tua força? De 0 a 10 é 5? Faz o 5. Não tenta fazer 8, porque senão tu vai se estourar. Mas também não faz 3, porque tu vai estar mentindo. Está entendendo? Está entendendo aí, amém? Ser moderado é isso. Sirva a Deus, sirva a igreja, mas também sirva a tua família. Sirva a sociedade. Temos que ser equilibrados. Quando Paulo fala para Timóteo, seja moderado, ele está falando assim, seja uma pessoa equilibrada. Seja uma pessoa que comedida, né? Outra coisa, suporte e sofrimentos. Jesus falou, no mundo tereis festa. No mundo tereis massagistas cuidando de você. Florzinha do Senhor. Florzinha de Jesus. Não, né? No mundo tereis
aflições. Tem gente que não quer se incomodar, gente. Tem gente que quer só a tranquilidade. Deus chamou você e eu para servir pessoas. Em alguns momentos desse serviço não vai ser confortável. Geralmente, na maioria das vezes, não vai ser muito confortável. Não vai trazer lucros. Se alguém te disse que vir para a igreja, servir ao Senhor, servir como igreja do Senhor, você vai ganhar coisas, você vai ser próspero e você... Alguém te enganou. Mas também não vou dizer que você vai ficar miserável, virar pobre, vai acabar com tudo, não. Porque quem está no Senhor prospera, porque existe uma atmosfera do reino de Deus. Quem está perto de Deus, quem está andando com Jesus, é lógico que vai desfrutar de bênçãos, de cura, de milagres, de prosperidade. É lógico. Mas nós não estaremos aqui para isso. Porque vão ter perdas. Vão ter desgastes. Vai ter cansaço. Se você não está se cansando por ninguém, provavelmente tu não está servindo para ninguém. Se você não está se desgastando para nenhuma causa, eu aprendi uma frase com minha mãe que eu levo para a vida. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Eu e você precisamos entender que Deus estava lá nos céus, Jesus, o ambiente celestial, tudo certinho. Simplesmente Ele desce a nossa realidade, se humilha a morar dentro da barriga de uma mulher. Olha de onde Ele saiu, dos céus, para ficar apertado dentro da Maria, para nascer como uma criança normal, numa manjedoura, suportar sofrimentos, tentações, doenças, como suportou. Saiu de todo o seu ambiente, sua dimensão celestial, para vir aqui com uma missão: salvar você e salvar a mim. Esse modelo de incomodação, imagina quanta incomodação Jesus não teve. Rinite, será que ele teve rinite? Incomodação que eu tenho diária. Quantas incomodações que ele teve ao estar pendurado na cruz e olhar para um monte de pessoas que estavam rejeitando a mensagem que ele trouxe. Olha só como é difícil a missão que nós temos aqui na terra. Mas a palavra diz: suportem os sofrimentos. Se teu casamento está difícil, suporte o seu esposo. Vai chegar um dia que ele vai ser esclarecido da verdade e ele vai mudar de vida. Está difícil com a tua esposa, suporte esse sofrimento por ela. Está difícil o teu trabalho, suporte um pouquinho mais. Suporte uma faculdade, suporte um estudo para você sair de lá e pegar um emprego melhor. Tem muita gente que não quer suportar nada. O problema do ser humano não é de hoje. Ninguém quer se incomodar com nada. Todo mundo quer uma vida fácil. Quer tudo resolvido, tudo feito. Não existe isso. Não existe isso. Suportem os sofrimentos. Deus vai trazer muitas pessoas para essa igreja, para que essa igreja sirva essas pessoas, para que a gente dê atenção para elas, como se Deus estivesse recebendo elas nos céus. Será que eu e você estamos preparados para isso? Para chegar mais cedo, ser o primeiro a chegar, ser o último a sair, chegar a igreja está fechada, ser o primeiro a abrir, esperar todo mundo ir embora mais tarde, dormir tarde, amanhã ter que acordar cedo para ir trabalhar, foi dormir tarde porque estava na igreja. Será que as pessoas estão preparadas para isso? Assim, a abrir mão de um passeio, de uma festa, disso, daquilo. Não, primeiro as minhas coisas. Olha o humanismo aí, dentro de mim, dentro de você, a gente nem percebe. Estamos dispostos realmente a seguir o Mestre e ser chamados de cristãos? Deus quer que essa ex-balada que era aqui esteja cheia dos filhos de Deus. E não é anjo que vai evangelizar. Não é anjo que vai dar carona. Você acha que os anjos... Daqui a pouco vai começar a vir os carros dos anjos ali, encostar, esperar os irmãos que precisam de carona, os anjos vão levar em casa. É desse jeito, não? A incomodação é minha e tua. O sofrimento é meu e teu. Agora você está disposto? A gente fala muito na nossa igreja sobre dois tipos de pessoas.
os que estão dispostos e os que são disponíveis. E eu vou falar um pouquinho mais profundo. Existe um voluntário e existe o servo. E às vezes o voluntário, ele tem muito esse romantismo. Eu sou voluntário da minha igreja. Aí qualquer coisa que acontece, troca a escala comigo. Não vou poder ir nesse dia. Pastor, estou numa correria. Eu também estou, todo mundo está. Jesus também está. Jesus falou assim, o pai nem dorme. O pai nem dorme. Está trabalhando por vocês. E o que vocês querem? Gente, voluntário de igreja, para nós aqui, nós, tem que ser um passado. Sabe por quê? O que significa a palavra voluntário? Aquele que faz conforme a sua vontade. Só que nós vivemos uma filosofia que se chama o seguinte: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não são mais as minhas vontades que permanecem, mas a dele, né, sobre a minha vida. Qual é a vontade do Senhor para você? Ou eu estou vivendo as minhas próprias vontades? Então eu estou mentindo sobre não vivo mais eu. Na verdade, o versículo adaptado para a nossa realidade é o seguinte: vivo eu e Cristo também vive em mim. É assim, eu estou vivo e Jesus também está. Não vai dar. Não tem como servir dois senhores. Ou você serve um, ou você serve o outro. Da mesma fonte não sai dois tipos de... Não sai água e não sai vinho, é uma coisa só. Deus está chamando essa igreja para um compromisso de um exército do Senhor nessa terra. Para fazer a diferença, para fazer com que inverta. Nós já vivemos isso, nós estamos transformando lugares de festa em igreja. Nossa sede em Itajaí é a mesma coisa. A maior casa de festa da cidade hoje é a igreja CI em Itajaí. E Deus está convidando e convocando para que nós tenhamos esse movimento de forma que avance todos os dias. A igreja do Senhor, ela avança, ela cresce, ela expande, ela está sempre em crescimento. Mas para que isso aconteça, é uma incomodação, você não tem noção. Essa semana eu tive uma reunião muito importante. Essa semana foi a semana do meu aniversário. Aí como foi quarta-feira, vim para o culto, a minha família lá de Itajaí, ninguém veio porque essa aqui era culto. Falei, gente, eu vou no culto. Não é negócio de festa não, eu vou na igreja. A minha família espiritual está lá, eu vou festejar com eles. Vocês vêm outro dia. Eu falei, eles vieram na sexta-feira. Só que eu tinha uma reunião marcada de tarde, e eu já estava marcado 2 horas, eu ia me encontrar com uma pessoa um pouco mais cedo, talvez eu até almoçar com essa pessoa e tal. E estava tudo certo. Aí aquele assim, não, amor, vamos almoçar em casa. Eu, não, amor, eu tenho uma reunião, não dá para eu ficar aqui, não dá. Ela, não. Aí ela teve que contar a surpresa. Não, amor, é que está vindo o pessoal lá de Itajaí, lá de Navegante, já vim aqui para te fazer uma surpresa, sou obrigado a contar, bem na hora do almoço. Falei, eu não acredito, cara. Aí eu fui lá, desmarquei o almoço. Falei, vou almoçar em casa, mas eu tenho que sair 1h30, porque eu tenho um horário lá, 2 horas, eu não posso trocar o meu compromisso, e acabou. Tá bom. Aí até chegar o povo, aí conversa, aí prepara a comida. Era 1h20 e ninguém tinha comido, nem eu. O aniversariante. Aí eu falei assim pro meu sogro, dá um pedaço dessa carne aqui, de qualquer jeito, que eu vou comer só para sentir o gostinho, que carne depois é ruim, né? Tem que ser na hora. Carne é assim, tirou, comeu. Comer depois não tem graça. É igual tomar água de coco em copo de vidro, não tem graça. Tem que botar o canudo dentro do coco assim e tomar. Daí é água de coco, né? Aí eu comi 2 pedacinhos de carne e fui. Cheguei em casa, era 4 horas. Aí eu perguntei, amor, como é que foi? Eles cantaram parabéns para mim em casa, oraram por mim, tudo sem eu. Fizeram tudo que tinha que fazer na hora do almoço, almoçaram, comeram, cheguei em casa, não tinha mais nada. Comi um copinho de canjica para não dizer, né, que era uma sobremesa. Acho o que, gente? Isso são escolhas. Eu escolhi servir. E nada vai me parar. Nada vai me atrapalhar, nada vai me distrair. Se eu deixar tudo que acontece me distrair, eu não vou fazer nada. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Era o meu aniversário, eu tenho direito. Não, tenho direito, coitado de mim. Preciso. É o meu dia. Eu conheço um que está sobre a minha vida. E ele é o meu mestre, ele que manda, não sou eu mais. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu fui lá, foi bênção. Deus está abrindo uma porta poderosa para a gente nessa igreja, gente. Eu não posso nem falar muitos detalhes assim, mas Deus está fazendo. Então, suporte os sofrimentos.
Eu fui para lá com aquele gostinho da carne na boca, assim, meu Deus, que bênção. Suporte os sofrimentos. Porque lá na glória vai ser revelado tudo o que você sofreu aqui na terra. Agora, se você não está sofrendo nada, tem coisa errada na tua vida. Outra coisa, faça a obra de um evangelista. Tudo aqui está no versículo, gente. Vou ler aqui de novo para você, ó. Você, porém, seja moderado, já falamos de moderação. Suporte o sofrimento, já falamos. Agora, faça a obra de um evangelista. A gente não pode deixar o nosso tempo passar, gente, e ninguém do mundo saber quem eu sou. Quantas pessoas sabem quem você é, que não conhecem Jesus? Quantas pessoas no trabalho sabem quem você é? Sabe o que você carrega? Sabe as palavras de vida que saem da tua boca? Quantos vizinhos sabem quem você é? Quantos parentes sabem a real transformação que você recebeu do Senhor? Aqui é um mandamento universal para todos nós. O que Jesus falou em Atos 1? Vocês vão receber poder para que vão por toda Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, sendo o quê? Minhas testemunhas. A testemunha, ela não fala o que ela fez, ela fala o que ela viu. E nós precisamos logo, urgente, usar todos os meios possíveis para falar o que Jesus fez. Como estão as suas redes sociais? Eu não sei falar, eu não sei fazer uma história. Cara, tem vídeos legais. A nossa igreja tem um monte de vídeo, de corte. Mas vai ter gente que vai deixar de me seguir. Obrigado, até amanhã, fala com a minha mão. São esses que rejeitam a palavra. Deixa eles fazer o quê? Mas vai ter gente que vai ouvir a palavra. Vai ter gente que vai receber o que tu está dizendo. Eu lembro quando eu comecei, eu tinha um canal no YouTube, né? Meu Deus, que desastre. Mas foi bênção na época que eu montei, eu fiz, foi bem na pandemia. E eu lembro que antes disso, quando eu estava gravando e tal, um amigo meu estava morando em outro país, a gente era muito amigo aqui, e ele foi embora e estava fora da igreja há anos já e tal. Ele voltou para a igreja assistindo os meus vídeos. E ele me mandou uma mensagem, a gente conversa até hoje, ele fala, cara, quero te contar uma coisa, eu estou voltando para a igreja. Ele mandou uma foto da igreja assim, porque eu comecei a assistir os seus vídeos e algo ficou incomodando o meu coração. A gente precisa, gente, urgente, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é uma ideia da igreja CI para um crescimento de pessoas. Não é porque o pastor da igreja que é cheio de membro, não, gente. Isso é uma ordem do Senhor para a nossa vida. Eu e você precisamos viver dessa forma. Esse é o modelo que Deus quer que nós vivamos, para que não aconteça o que aconteceu e o que possivelmente pode acontecer no Brasil. Nós estamos vivendo um evangelho muito baratão aqui no Brasil, muito vira-lata. Só evento, só coisa grande, nomes. Gente, eu ainda continuo crendo na palavra que liberta e a palavra que transforma pessoas. Uma palavra simples, reta, verdadeira. Eu ainda continuo crendo que ao entrar nessa casa aqui, não por causa dessa estrutura, mas por causa da presença de Deus, as pessoas vão entrar e vão ser curadas aqui dentro. E não só aqui, mas eu também acredito que você, ao sair daqui, você vai levar cura para pessoas. Você vai conhecer pessoas que estão com problemas e você vai levar palavras para libertar essas pessoas. Todos nós, essa é a dinâmica para que mantenhamos o evangelho vivo. Somos mensageiros e carregamos a salvação. Você e eu carregamos a salvação do Senhor. Carregamos uma mensagem, nós somos uma carta viva do céu para a terra. E a gente às vezes vive uma vida negligente. E por último, cumpra plenamente o seu ministério. Aí aqui pega pesado, gente. Porque a gente tem uma cultura do migué que não é fácil. Paulo está falando para Timóteo assim, Timóteo, seja moderado. Timóteo, suporte o sofrimento, seja forte. Não seja mole. Seja firme. Suporte os sofrimentos é você às vezes estar
vivendo um estilo de vida contrário a todos em sua volta. E pessoas vão tentar convencer você de viver diferente. Pessoas essas que estão rejeitando a palavra. Pessoas essas que estão com coceiras no ouvido, já não ouvem mais a Deus. Estão procurando um mestre para si. E estão tentando convencer vocês também. Seja forte. Suporte os sofrimentos. Porque vai ter gente, amigo seu, parente seu, pessoas muito próximas, que vão chegar no teu ouvido e vão tentar convencer você de viver da forma que eles estão vivendo. Seja um evangelista. Timóteo, continue falando do amor de Jesus. Invista a sua vida. Não deixe um dia que você não fale. Não é convidar para ir para a igreja. Nós não estamos aqui num grupinho de Herbalife, sei lá, de alguma coisa, que tem que convidar a gente para vir andar comigo. Não. Jesus ainda continua curando. Jesus ainda continua libertando e salvando pessoas. Então você pode ser a representação de Jesus, sem ser um evangélico chato, sem ser uma pessoa enjoada que fala a mesma coisa toda a vida, mas seja Jesus para a vida das pessoas. Seja alguém que mude a realidade, que faça a diferença, que ajude, que se sacrifique por alguém. Alguém que mude a realidade de uma família. E por último, cumpra plenamente o seu ministério. Você sabe o que significa ministério? Ministério, infelizmente, está distorcido esse nome, porque nós no governo, por exemplo, nós temos os ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, Ministério disso, Ministério daquilo. E o sentido da palavra ministério para nós, pelo menos os brasileiros, está distorcido, porque ministério significa cuidar, servir, se doar, entregar. E nós, como brasileiros, vemos o contrário. Quem está no ministério, que deveria estar servindo, se doando, entregando, se desgastando, pelo contrário, a sociedade que serve, a sociedade que entrega, a sociedade que se desgasta. E nós, infelizmente, somos influenciados por isso. Mas ministério significa entregar, servir, significa se doar. Paulo usa o termo diaconia, que dá sentido total. Servir a pedido de alguém. Quem é esse aí? Quem que pediu para você servir? É o pastor da igreja? Se você está servindo porque eu pedi, tu está errado. Se você só vem porque o teu líder pediu, se você só vem para ser visto por alguém, fica na sua casa. Porque você vai vir, não vai vir em verdade, em espírito e em verdade. Porque Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Agora, se você está vindo servir, se você está servindo alguém na rua, na sua vizinhança, no seu trabalho, porque alguém mandou, aí você está certo. Aí você está vivendo o real evangelho. Porque eu e você fomos chamados para promover o céu na terra, gente. Você tem noção disso, gente? O caos que está a terra hoje sempre foi, né? Sempre foi, só muda a época, só muda a forma de propagar a informação, só muda a tecnologia, mas o caos humano sempre foi presente na terra. Agora, tem um povo selecionado por Deus, que foi colocado poder, foi colocado o Espírito Santo, foi colocado dons e habilidades nessas pessoas, para mudar a realidade do planeta. Agora, você tem noção do poder que eu e você temos? De mudar a realidade, de mudar a situação, de mudar a história de famílias. E Paulo está clamando, Timóteo, cara, vive direito o seu ministério, vive plenamente. O que ele está falando assim, ó? Faz o que deve ser feito. Não faz só quando tu está com vontade. Não faz só quando você está animado. Não faz só quando as coisas estão bem. Não faz só quando o teu casamento está bem, quando as tuas finanças estão bem. Ele está falando, se você tem um ministério, apesar das dificuldades, apesar dos dilemas e das dúvidas, nós temos um ministério a ser cumprido. Meus dias são curtos na terra.
E às vezes eu estou assim esperando a vida ser favorável, as coisas melhorarem, as coisas serem fáceis e a prosperidade passar por cima das minhas dificuldades e eu conseguir ser alguém. Não vai acontecer isso. Deus te chama para agora, não é para amanhã, é para hoje. O mundo está sofrendo agora. Vou esperar 3 anos, porque é o tempo da minha faculdade. 3 anos, uma multidão de pessoas sofrendo, esperando você se manifestar. O que a palavra diz? A natureza espera de forma ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Eu te pergunto, quando você vai se manifestar? Quando você vai sair da casca e se manifestar como filho de Deus nessa terra? Com o poder que você recebeu, com os dons que você recebeu. Coríntios 1, 7 e 8 vai dizer assim, não lhe falta nenhum dom para que você viva, execute, até o dia em que Deus voltar. Até porque Ele vai manter eu e você irrepreensível até o dia que Ele voltar. Então não falta nada em você, não falta nada em mim. Não faltam dons, não faltam bênçãos. Nós temos ministério, gente, não é ministério igreja. Sabe um dos ministérios que você tem? Pai e mãe. É um serviço. É uma entrega. Cumpra plenamente o seu ministério. Sabe por que nós temos um caos social? Um dos maiores problemas de pessoas na vida adulta sofrendo demais, porque na infância, na adolescência não tiveram pais que cumpriram plenamente o seu ministério. Temos muitos adultos hoje sofrendo porque não tiveram a oportunidade de ter um pai posicionado, que não abandonou a família, que não abandonou a mãe grávida para criar o filho sozinha. É lógico que vai acontecer um monte de caos depois, porque não existiram homens posicionados para proteger a família, para proteger a mulher grávida, para proteger a sociedade, para proteger o filho até o ponto que ele pudesse se tornar agora um protetor. Ele nunca teve proteção. Como é que uma pessoa que nunca teve proteção vai conseguir proteger? Esquece. A missão é minha e tua. Mães, cumprem o seu ministério como mãe. Esposo, cumpra o seu ministério. Para de ser frouxo. Para de ser negligente. Esposas, cumpram o seu ministério. Sirva a sua família. Sirva o seu marido. Seja aquela que edifica o lar e faz com que o lar seja maravilhoso, especial, um oásis. Quem tem a unção está na mão da mulher. E, infelizmente, famílias destruídas porque as mulheres não estão colocando a mão na edificação que ela poderia estar edificando. Negligenciando o seu chamado. Se posicionando de forma errada. Um dos seus ministérios é ser um bom amigo. A Bíblia fala que na dificuldade o amigo se torna um irmão, mais chegado do que um irmão. Porque é um amigo que serve. Tem vezes que você vai passar por dificuldade, que o teu irmão de sangue vai estar longe, não vai poder servir, ou ele vai estar ocupado, não vai poder vir, mas um amigo perto, cheio de Deus, cheio de ministério, ele vai olhar para você e vai servir você. Como você também vai servir alguém. Olha para a tua vida. Você serve alguém? Pelo amor de Deus. Se esse tipo de postura não acontecer na minha vida, na sua vida, a nossa igreja vai acontecer como essas outras. Elas vão morrer. E quem sabe a igreja nem vai fechar, ela vai continuar aberta. Vai continuar com o culto, mas vazia. Vazia não de pessoas, mas vazia de propósito. Eu não quero viver numa igreja cheia de gente, sem propósito nenhum. Eu não quero viver um evangelho cheio de palavras, cheio de música, cheio de luzes, mas sem nenhum efeito na sociedade. Nós precisamos causar efeito na sociedade. Eu e você precisamos ser relevantes no tempo em que estamos vivos. Enquanto eu e você temos vida. Vamos ler por último aqui, Lucas 16 e 9. Por isso eu digo, isso aqui são palavras de Jesus, tá? Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar,
estes os recebam nas moradas eternas. Isso aqui é uma pessoa evangelista que serviu à sociedade, que serviu às pessoas, investiu tempo, dinheiro, força para que fizessem amigos, porque é servindo pessoas que você serve a Deus. E quando essa riqueza toda acabar, que seja o dinheiro, que seja a vida, que seja a saúde, um dia acaba, quando acabar nós vamos nos encontrar. E nós não vamos sozinhos, nós vamos levar todos os amigos que fizemos aqui na terra. Tu tem noção disso? De pessoas que você nem sabe que você investiu vida, investiu seu tempo. Quando você for para as moradas eternas, Deus vai fazer questão que eu e você encontre essas pessoas. Pessoas que talvez você vai tocar, que você nem vai saber o efeito, mas quando chegar lá você vai, meu Deus, essa pessoa. Meu Deus, eu não imaginei que eu pude fazer alguma coisa por essa pessoa. Deus está chamando uma igreja ativa. Não é a igreja CI ativa, é a igreja você. É eu. Uma igreja que se entrega, uma igreja que vive plenamente o ministério. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?